Entre 2019 e o final de 2023, os shoppings brasileiros perderam 5 milhões de visitantes por mês. No mesmo período, o país bateu o recorde e ultrapassou 640 shoppings em operação. Mais prédios, menos gente comprando dentro deles. Essa é a contradição que sustenta tudo que vem a seguir. Cada vez mais caro, cada vez mais vazio. Essa frase resume o momento que o setor vive hoje e vai voltar no final. A pergunta que fica é simples de fazer e difícil de responder. Como um modelo pode continuar se multiplicando pelo país exatamente no momento em que menos gente compra dentro dele? E para onde isso está levando o consumo brasileiro? Para entender por que os shoppings quebram do jeito que quebram, é preciso voltar ao momento em que eles foram inventados. O conceito nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, pelas mãos de um arquiteto austríaco chamado Victor Gruen. Gruen havia fugido da Europa após a ascensão do nazismo e se instalou nos Estados Unidos. Nos anos 50, ele desenhou os primeiros grandes empreendimentos do tipo, e por isso ficou conhecido como o criador do modelo. Só que a ideia original dele não era vender. Gruen imaginava um centro comunitário, um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar, ter acesso a escolas, clínicas, lazer e convivência, com as lojas fazendo parte desse conjunto, não sendo o motivo dele existir. A proposta fez tanto sucesso que chegou a inspirar até a arquitetura de um parque temático da Disney. Só que com o tempo o objetivo mudou. O espaço comunitário foi sendo substituído por um espaço pensado quase inteiramente para gerar venda. E o próprio Gruen, anos depois, passou a criticar publicamente aquilo que havia criado, afirmando que o formato havia se afastado de tudo o que ele imaginava. Dessa transformação, uma característica sobreviveu e se tornou a espinha dorsal do negócio até hoje: a dependência das grandes lojas. Todo shopping tradicional é sustentado por duas camadas. De um lado estão as lojas âncoras, as grandes redes que atraem multidão sozinhas. De outro estão as lojas satélites, menores, que vivem do fluxo de gente que as âncoras trazem para o corredor. Esse desenho parecia perfeito enquanto essas grandes redes estavam saudáveis. O problema é que o modelo nunca foi pensado para o cenário em que essas mesmas âncoras entrassem em dificuldade ao mesmo tempo, em várias cidades ao mesmo tempo. Um formato criado para durar décadas foi construído em cima de uma única peça de sustentação. E é justamente essa peça que começou a ceder. Só que o problema não para na estrutura do prédio. Ele também está em quem entra por aquela porta, porque o comprador que esse modelo foi desenhado para atender já não é mais o mesmo. O shopping tradicional foi projetado para um tipo de compra lenta, física, sensorial. A pessoa caminhava, olhava a vitrine, entrava, experimentava, decidia ali mesmo. Hoje, mesmo dentro da loja física, o comportamento já é outro. Segundo especialistas em economia de consumo, boa parte do público compara preço no celular enquanto ainda está parado na frente do produto, antes de decidir onde vai fechar a compra. Esse hábito sozinho já derrubou categorias inteiras de venda física. Entre 2019 e 2023, a venda de celulares dentro de lojas físicas de shopping caiu 25%, justamente numa categoria onde comparar preço online é rápido e o produto é padronizado. A lógica é simples: quando duas versões do mesmo item estão lado a lado, uma no shopping e outra na tela, o preço decide. E o preço da loja física carrega custos que a virtual não tem, como aluguel, condomínio e climatização do espaço. Isso não significa que a loja física perdeu todo o sentido. Para categorias como roupa, calçado e produtos de maior valor, o consumidor ainda quer tocar, provar, sentir antes de levar para casa, porque errar o tamanho ou a cor pela internet ainda é frustrante. O que mudou foi o tipo de produto que sobrou para esse modelo, e não o modelo em si. A geração mais nova reforça essa mudança de outro jeito. Ela não associa mais o shopping a status ou passeio de fim de semana. Para boa parte desse público, resolver uma compra em poucos toques no celular vale mais do que gastar meia hora procurando vaga de estacionamento. O problema é que, enquanto o comportamento do consumidor mudou de forma rápida, a estrutura por trás do shopping seguiu praticamente igual. Contratos de aluguel longos, custos fixos altos e um modelo pensado para grande volume de gente circulando o dia inteiro não acompanham essa mesma velocidade de adaptação. O resultado é um descompasso. De um lado, o hábito de compra andando rápido, do outro, a estrutura do prédio andando devagar. E é exatamente esse descompasso que começa a gerar um efeito em cadeia dentro dos próprios corredores do shopping. O modelo do shopping tradicional é, na prática, uma corrente. Quando uma loja âncora fecha, o corredor perde fluxo, as lojas satélites ao redor perdem movimento, o faturamento delas cai, o aluguel fica insustentável, a inadimplência sobe e o shopping inteiro perde força. Esse fenômeno já tem nome nos Estados Unidos. É chamado de Dead Mall, o shopping morto. O país é um retrato do que essa espiral pode fazer em escala. Na década de 80, os Estados Unidos chegaram a ter cerca de 2.500 grandes shoppings em operação. Hoje esse número gira em torno de 700, e projeções de analistas apontam para uma queda ainda maior, para perto de 150 nos próximos anos.
Um relatório do banco UBS divulgado em 2022 estimou que até 2027 cerca de 50 mil varejistas norte-americanos devem encerrar atividades, boa parte deles justamente as redes que funcionam como âncoras desses empreendimentos. No Brasil, essa mesma engrenagem já está em movimento, só que com nomes conhecidos do consumidor brasileiro. A rede Americanas, uma das principais âncoras de shopping do país, entrou com pedido de recuperação judicial em 2023, depois da descoberta de um rombo bilionário em suas contas, e acumula dívidas de aluguel em shoppings que somam quase 12 milhões de reais. A rede Marisa passa por reformulação para negociar dívidas de 200 milhões de reais, parte delas também referente a aluguéis, e a rede Tok Stock tem seguido caminho parecido. Cada uma dessas quebras não é um caso isolado, é uma peça caindo dentro da mesma corrente que começou lá atrás, na dependência estrutural das grandes lojas. E quanto mais peças caem, mais rápido a próxima cai também, porque o shopping que perde uma âncora fica mais frágil para perder a próxima. Só que, no meio dessa espiral que parece confirmar todo o discurso de colapso do setor, existe um dado que não bate com essa narrativa simples. E é exatamente esse ponto que expõe o lado mais contraintuitivo dessa história. O prédio está cheio, mas o caixa não está. Se a lógica fosse simples, bastaria olhar para o número de gente circulando dentro dos shoppings para saber se o setor está bem ou mal. Só que essa lógica não fecha. No Brasil, o número de visitantes mensais de shopping subiu de 397 milhões em 2021 para 443 milhões em 2022, uma recuperação expressiva depois da pandemia. A taxa de ocupação dos espaços também é alta, próxima de 95% na maior parte dos empreendimentos. Só que boa parte dessa ocupação não é mais varejo. É academia, é clínica, é salão de beleza, é espaço de coworking. O prédio está cheio de gente e cheio de contrato assinado, só que cada vez menos dessa ocupação representa a venda de produto. As pessoas continuam indo ao shopping, só que cada vez mais para resolver a vida. Malhar, fazer exame, trabalhar e cada vez menos para sair de lá com sacola na mão. E mesmo quem vai para comprar enfrenta um obstáculo que não aparece na foto do corredor lotado. 6 em cada 10 famílias brasileiras terminaram o ano de 2024 com dívidas acima de 30% da própria renda mensal, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, e a taxa de juros do cartão de crédito ultrapassou 400% ao ano. Ou seja, a multidão pode estar de volta, mas o bolso dela está mais travado do que nunca. Outro caso reforça esse ponto de um jeito ainda mais direto. Em 2019 foi inaugurado nos Estados Unidos o Mega Shopping American Dream, um projeto de 280 mil metros quadrados, com capacidade para 450 lojas, parque de diversões e pista de gelo dentro do próprio prédio, criado justamente para provar que o modelo físico ainda tinha futuro, mesmo com o crescimento do comércio eletrônico. 6 meses depois da inauguração veio a pandemia, e em 2021 o empreendimento registrou um prejuízo de 60 milhões de dólares. O detalhe importante aqui é que o comércio eletrônico sozinho não havia condenado esse projeto. Foi a combinação de fatores que fez isso, o que mostra que o vilão dessa história nunca foi um único fator isolado. A multidão nos corredores não é mais garantia de saúde financeira, e a queda também não depende de um único culpado. O que sobra então é entender o que realmente separa quem está afundando de quem está conseguindo se manter de pé. O que sobrevive quando o modelo antigo não sobrevive? O shopping que continua funcionando bem hoje não é necessariamente o mais bonito ou o mais tradicional, é o que aceitou deixar de ser apenas um espaço de venda. A mesma ocupação por academias, clínicas e espaços de trabalho que antes pareciam sintoma de fraqueza, quando bem planejada, vira uma fonte de receita estável, menos dependente do humor do consumo. Enquanto isso, um outro formato tem crescido justamente na direção oposta ao shopping fechado e climatizado, o modelo de outlet a céu aberto. Sem os custos fixos de climatização geral e com estrutura mais enxuta, esses espaços conseguem repassar preços mais baixos ao consumidor, e ainda assim têm incorporado praça de alimentação e área de lazer, os mesmos atrativos que antes eram exclusividade dos shoppings tradicionais. Em cidades onde o shopping fechado perdeu força, é comum ver justamente esse tipo de espaço aberto, atraindo o público que antes ia para o corredor climatizado, com filas de carro na entrada enquanto o estacionamento do shopping tradicional segue com vagas sobrando. Isso não significa o fim da loja física. Para produtos que exigem toque, prova e decisão na hora, como roupa, calçado e itens de maior valor, o espaço físico continua tendo um papel que a tela ainda não substitui. O que está sendo testado não é se as pessoas ainda querem sair de casa para comprar, é se o formato antigo, dependente de poucas grandes lojas e de contratos rígidos, ainda faz sentido num consumidor que troca de hábito mais rápido do que qualquer reforma de shopping consegue acompanhar. Os que estão sobrevivendo são os que trocaram dependência por diversidade, menos apostando tudo em 2 ou 3 âncoras, e mais construindo um mix onde a queda de uma peça não derruba o resto. No fim, a imagem que sobra não é a de um setor morrendo de uma vez, é a de um setor sendo obrigado a decidir, loja por loja, contrato por contrato, o que ainda vale manter de pé. Cada vez mais caro, cada vez mais vazio. Essa frase não descreve só o estado dos corredores.
descreve o momento de um país inteiro reaprendendo aos poucos, onde realmente vale a pena gastar o dinheiro e o tempo que sobram no fim do mês.